Pessoal, o caso Cuca é algo tão sério. Além da questão da relação com a menor, tem a relação promíscua da mídia com a verdade. Eu quero mostrar para você neste vídeo que não foi só a inocência da moça que foi violada. A nossa tem sido através de uma mídia, de uma grande mídia, conivente, preguiçosa. O caso aconteceu em 1987, mas a imprensa nunca deu bola. Por quê? Eu acredito que tenha muito mais a ver com a grande mídia do que com a mudança de mentalidade, que é a tese das feministas, que é o que essa mídia quer que a gente acredite hoje. Essa mídia que agora mesmo está se declarando culpada pelo tratamento dado ao caso por décadas e está pedindo perdão. Hoje eu quero mostrar o quanto as redes sociais são importantes, como a liberdade é fundamental, pois é com ela que se encontra a verdade. Não é por acaso que a grande mídia o tempo todo faz lobby para regular a internet. Eu quero mostrar que tentar entender este caso é mais importante do que você imagina. É muito mais do que curiosidade mórbida. É, antes de tudo, uma reflexão sobre como enxergar a realidade, sobre como descobrir a verdade, sobre não sermos manipulados por meia dúzia de magnatas da imprensa que, ao invés de usar as palavras para retratar a realidade, fazem como os sofistas da época de Sócrates, utilizam-se da linguagem para defender o seu lado. No fim, eu vou te contar como a mídia moldou o meu pensamento quando eu era garoto, a tal ponto para que eu acreditasse em coisas que são contrárias à minha fé. Falar desse caso, então, é falar sobre justiça, sobre fé, é falar sobre o que é verdade, o que é a realidade. Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos começar assim. Quando a gente estava acompanhando o caso, eu estava acompanhando o caso, tô lá assistindo a uma entrevista. A jornalista, pasmem, né? O caso, vocês sabem, o Cuca foi contratado pelo Corinthians, e aí veio à tona o caso de 1987, lá do quarto, lá na Suíça, em que a justiça suíça condenou o Cuca e mais 3 de seus colegas por terem envolvimento sexual com uma menina. Apenas um deles, que não teve, de fato, não tocou na menina, enfim. Então esse é o caso. E aí ele foi contratado pelo Corinthians e explodiu o negócio. E esse é o tema da semana aí. Ok, e eu tô lá assistindo a uma entrevista. A jornalista começa assim, de um grande canal aí. Não, eu não li os autos, eu não li. Ou seja, ela, resumindo, ela não conhecia o caso, ela não investigou por ela mesma. E aí depois ela estava dando opinião sobre o caso. Como que você opina? Você é um jornalista, gente, você é pago para isso. Você opina sobre algo que você não sabe. E aí, eu aqui, né, na minha casa, cada um falando uma coisa. Mas quem foi a fonte? Quem foi lá? A Justiça Suíça? Os jornais da época. No programa da Jovem Pan, eles fizeram isso. Eu tentei fazer isso. Eu queria saber entender o caso. Falei com o meu advogado. Explica para mim o caso. E falei com um amigo, o Alan Gutierrez. Alan Gutierrez. Alan, você me perdoa, seu nome é muito difícil. Eu falei com o Alan, falei, Alan, ele é um detetive, né? Falei, ó, me ajuda aí, me dá matérias da época. Ele entrou em contato com jornalistas que acompanharam o caso na época. Pelo amor de Deus, eu sou um pastor. Eu posso fazer isso. Mas de todos, acho que se querem dar opinião, deveriam fazer isso. Mas um jornalista, ele é pago para fazer isso. Pagou. Vários deles disseram, não fizemos, nos perdoa. Eles disseram isso. Eles disseram. No programa da Jovem Pan, o jornalista Vanderlei Nogueira, primeiro ele começa citando o advogado dos 4 jogadores. Ele, o Vanderlei Nogueira, disse que um dia depois do julgamento, o jornal Zero Hora publicou uma entrevista com o advogado. E aí ele citou o seguinte trecho da entrevista. Um dos rapazes manteve relação com a jovem, outro acariciou a jovem e outro teve contato oral, sexo oral com a jovem. E o outro apenas observou. E aí o jornalista continua. O Cuca sempre se apresentou inocente. O jornalista continua. Sempre houve protestos nos outros clubes. E ele disse assim, abre aspas, em todos os lugares em que ele foi, houve manifestação. Então já não é bem verdade isso aí que o povo fica falando que ninguém nunca se importou. Sempre houve. É que a mídia deu voz a isso. Outro jornalista, o Mauro César, ele cita uma pessoa que fez um trabalho detalhado sobre o caso. O cara entrou em contato com a Suprema Corte, com a Justiça Suíça. E aí, esse internauta diz assim, eu fiz o que a imprensa deveria ter feito. Ele entrou em contato com a Suprema Corte de Berna, na Suíça. A Suprema Corte indicou 2 matérias de jornais como fontes oficiais do caso. O tribunal considerou os jogadores culpados, os 4 jogadores. Eles disseram o seguinte, no primeiro interrogatório, eles negaram
ter relação com a menina. No segundo interrogatório, eles confessaram que tiveram relação, com exceção de um deles. No entanto, eles afirmaram que nada havia ocorrido contra a vontade da menina, o que para mim não interessa, 13 anos, 4 homens ali, enfim. O relatório forense mostrou vestígio de sêmen de 2 jogadores, Cuca e Eduardo. E aí o Mauro César disse assim: eu confesso, nós como jornalistas deveríamos ter feito um serviço mínimo de investigação. Vários outros jornalistas estão aí pedindo desculpa, dizendo somos responsáveis. Não trouxemos a informação corretamente durante décadas. Durante décadas. E aqui lembrando mais uma vez a outra jornalista. Eu não li os autos ou os jornais oficiais. Não pesquisei o assunto, mas estou aqui dando a minha opinião. Quem fez o trabalho correto? Até isso, essa entrevista foi quarta, alguma coisa assim. Um internauta. Agora eu vi outros portais fazendo o trabalho corretamente. Foram lá, entraram em contato com a justiça suíça, mas até quarta-feira, quem fez o trabalho correto? Quem fez? Isso aqui eu estou dizendo, são os próprios jornalistas dizendo. Foi um internauta, um internauta. A grande mídia não fez. Está vendo a importância das mídias independentes? A grande mídia será responsável por todo esse acobertamento durante anos? Porque o argumento das feminazes é o seguinte: sabe por quê? Só hoje isso está sendo tratado? O feminismo chegou, se estabeleceu e agora livramos o mundo desses machistas que toleram violência contra a mulher. Será que foi isso? Sabe por que só hoje está tendo essa repercussão? Porque antes nós estávamos reféns de uma opinião, a grande mídia, que não fez seu trabalho, preguiçosa. Antes nós não tínhamos as redes sociais. E pelo que tudo indica, a imprensa foi a maior responsável por mudar a opinião pública. Veja esta matéria de um jornal da época, O Mulherio, outubro de 1987, página 3. É um jornal feminista. Faço questão de ressaltar isso. Vamos ler. Vamos ler a matéria. O título é Os Estupradores que Viraram Heróis. Todo mundo lembra, ano passado, 4 jogadores do Grêmio foram acusados de estupro de uma menina de 13 anos na Suíça. De volta ao Brasil, foram recebidos como heróis. No artigo a seguir, publicado originalmente no jornal Mulherio, número 33, é feita uma análise de como a imprensa gaúcha conseguiu este feito, deturpando os fatos e promovendo o machismo. É feita uma análise de como a imprensa gaúcha conseguiu este feito. Opa, aqui estaria uma explicação então do porquê por tantos anos não se falou do assunto? Será que elas estão certas, essas feministas? De que a mídia alterou a realidade e por isso ficou esse seria um dos, acho que há outros motivos aí, mas um dos, para explicar por que esse silêncio da imprensa. A matéria continua. Uma pequena multidão de 500 torcedores, repórteres e fotógrafos tomava o saguão do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 18 do dia 29 de agosto, quando taxiava na pista o avião da Varig que trazia de Zurique os 4 jogadores gremistas presos na Suíça, acusados do estupro de uma menina de 13 anos. As bandeiras e as camisetas do Grêmio e do Internacional, curiosamente unidas, e as crianças erguidas nos ombros de seus pais, davam um clima de festa ao desembarque dos 4 jogadores. Atônitos e surpresos pela recepção, eles desculpavam-se e se diziam arrependidos pelo que tinham feito, visivelmente demonstrando não estarem compreendendo o que se passava. Só depois é que se deram conta de que os gritos de, e aí eles falam a palavra chula sobre a menina, eram dirigidos à menina. E que a opinião pública gaúcha não estava ali para condená-los, ou esperando desculpas. Eles eram os heróis. Tinham conseguido, imagine, provar à Suíça e ao mundo que ainda existem machos, pelo menos no Rio Grande do Sul. Então, se essa matéria está correta, e é uma matéria feminista, de um jornal feminista, aqui estaria a chave para entender o caso, não o caso especificamente, mas a atitude dada pela sociedade ao longo da história, ao longo das décadas depois. A imprensa mudou a opinião pública, é isso? Eu discordo aqui do motivo, né? Machismo, será? Talvez tenha a ver mais com dinheiro, poder, que a culpa sobre os jogadores iria desvalorizar os mesmos. Será que tem mais a ver com isso, com proteger? Porque a gente sabe de que, enfim, para proteger atletas, proteger um clube. Então a narrativa feminista, o mundo não deu bola porque o mundo machista não se importa com o estupro de uma mulher. Se essa visão do jornal Mulherio está correta, de que a imprensa mudou o cenário de estuprador para herói, se essa matéria está certa, eu acho que aconteceu o contrário. O mundo se importava tanto com as mulheres sendo violadas que a imprensa livrou a cara dos rapazes, pois sabiam que ninguém os aceitaria como jogadores se soubessem do que realmente aconteceu. E o meu amigo Alan, ele mandou para mim várias matérias da época,
como que a imprensa tratou o caso. Parecia mesmo que eles não tinham culpa. Você vai lendo ali e você vai sendo convencido. Então, o relatório do jornalista Vanderlei Nogueira, mais uma vez, sempre houve protesto. Nos clubes em que o Cuca chegou, sempre houve protesto. O que não havia eram as redes sociais, que inflamam. E aí faz até a grande mídia pesquisar o assunto direito, pesquisar corretamente. Então, as redes sociais são extremamente recentes. Então, naquela época, 1987, pense na complexidade, como que naquela época a gente não tinha redes sociais. O crime, os acontecimentos se deram num outro país. A informação viajava a galope. Um jornal, se você quisesse ter um jornal, era só no outro dia. Então, enfim, as redes sociais são extremamente recentes. Hoje qualquer coisa está aí rapidamente ao alcance de um clique a informação. E ela é a mídia do povo. Óbvio, há mentira aqui, mas também a verdade. Agora, quando só uma meia dúzia manipulam e tomam conta da informação. Porque veja bem, a Globo contratou o Cuca em 2018. 2018. É óbvio, a cada dia as redes sociais assim avançam assustadoramente, as mídias, a capacidade de chegar rapidamente a informação até nós aumenta. Mas em 2018 a gente já estava bem aí. Um simples clique, uma ligada, um zap, já era possível obter as informações sobre o caso Cuca. E agora ela reclamou do Corinthians, que o contratou. Ou seja, o que parece é que não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com eles mesmos. Hoje todo mundo... Olha, agora o povo tá dizendo que... se o povo diz que a grama é rosa e isso soa bom para o dinheiro, para o nosso dinheiro, então a grama é rosa. É basicamente assim. Agora hoje todo mundo está dizendo que a grama é verde. Isso dá dinheiro? Então vamos dizer que a grama é verde. Para mim um caso parecido disso tem a ver com o Bolsonaro. Lembra de quando o Bolsonaro, ele leu lá o que o Marinho, dono da Globo, havia dito sobre 64, que ele apoiava? Aí a opinião pública mudou, a Globo mudou também. Aí fez olha, não é isso, não foi isso, não. O Bolsonaro leu o que o Marinho havia dito. E aí eles vieram e disseram, não foi isso que ele disse, não. É impressionante. Por isso que a grande mídia quer tanto o controle das redes sociais. Quer o controle. Vamos lá, gente. No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu falo sobre lógica, sobre pensar de maneira lógica. Um dos elementos fundamentais para pensarmos de maneira lógica é nos esforçarmos para não seguir nossas paixões. Uma jornalista feminista, ela não leu a matéria, não investigou, mas o dogma dela a paixão dela todos os homens são opressores, logo ele é culpado, não preciso nem investigar mesmo. O povo. Eu tô cansado desse negócio de homens, todos os homens são opressores, dessa mídia feminista, e de casos de mulheres acusando falsamente os homens, como por exemplo o Neymar. Então, logo, o Cuca é inocente. Eu vi muita gente boa partindo desse pressuposto. Não, o Cuca tem que ser inocente. Mas a questão não é essa aqui, então. Eu estou falando sobre averiguar o negócio da maneira correta. Agir de maneira racional. Eu creio que se houver um questionamento, tem que ser em relação ao julgamento. Sabemos que a justiça pode cometer injustiça. Mas aí tem que se falar sobre as provas, as testemunhas, o relatório forense. Então, deve-se questionar isso. Agora, a questão é ir para o debate sem nem analisar o negócio, o que a justiça disse, a condenação, as testemunhas. Vamos lá, a gente não está falando aqui sobre perdão, sobre salvação. Há salvação até para os piores crimes. É claro que há se houver arrependimento. Agora, isso não isenta a consequência. Então, sim, de acordo com tudo, com a condenação na justiça, de acordo com os relatos, o que me parece é que o técnico é mesmo culpado. E sim, na minha opinião, isso não significa que acabou para ele, mas para algumas coisas, como por exemplo um técnico de futebol, é um cargo que eu acho que não é adequado. Mas tá bom, e a imprensa? Conivente, preguiçosa, não deveria perder o seu cargo? Quem estava lá no quarto e não fez nada, cometeu crime? Sim. E a imprensa que não fez nada por décadas? Qual a responsabilidade dela? Uma emissora criticou o clube por ter contratado Cuca porque o Cuca foi contratado por um clube em 2023, mas ela o contratou em 2018. A grande mídia que critica acertadamente um técnico que esteve envolvido em relações com uma menina de 13 anos, mas ela não diz nada se uma pessoa de esquerda faz o mesmo com a menina de 13 anos. Só porque ela essa pessoa da esquerda da patota? Se isso acontece na esquerda, basicamente esse é o tratamento da mídia. Quem viola a inocência de uma moça não tem condição de se manter num cargo tão popular que serve de exemplo para muitos, não é? E quem tem violado a consciência de toda uma nação com mentiras e mentiras para alterar a realidade? Por exemplo, eu criei no desarmamento durante muito tempo. Por quê? Através de mentiras. Né? Isso foi moldado em mim quando eu era garoto. Através de mentiras
que eu não posso me defender. Algo que está muito claro na Bíblia, que eu posso. É um direito meu se defender daqueles que querem me matar. Mas eu tinha essa visão, eu já era pastor até. E eu lia a Bíblia com esse olhar que eu aprendi, com esses óculos que a grande mídia me deu, através de dados e informações falsas. Outras questões também, por exemplo, sobre questões femininas. Passagens claras da Escritura, como Paulo fala sobre, por exemplo, pastorado feminino, eu não conseguia ler, por conta de informações erradas que a gente tinha só de um lugar, da grande mídia. Tá vendo como que falar desse caso é falar de muitas outras coisas? De como que a mídia molda a realidade, tenta moldar a realidade, por meio do jeito que conduzem as coisas. Portanto, deixe seu comentário aqui. O que você acha disso, de maneira respeitosa? É uma questão tão delicada. Então, são pessoas que estão envolvidas, tanto uma moça quanto os homens, todos são seres humanos e precisam de um tratamento justo e adequado. E que a imprensa forneça informações corretas à sociedade, porque não dá para a gente investigar tudo, todo mundo o tempo todo. O povão, que tem que trabalhar o dia todo, investigar todas as coisas, entrar em contato com o tribunal. O trabalho da imprensa é fundamental para nos trazer as informações, trazer os fatos. E aí a gente analisa. Tragam os fatos. E aí deixa que o povo analise. Obviamente vocês podem, todo mundo pode dar opinião, e por que não a imprensa? Mas tragam os fatos, não queiram já alterar a realidade, cozinhar lá algo e já trazer pronto e dizendo, ó, agora acabou, cala a boca, come isso aí. Porque a gente é a grande mídia, cala a boca, é assim que as coisas são. Então isso é um debate muito importante. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.